Bom, com estas simples mudanças de algumas palavras que a gente trouxe aqui, você pode começar a criar uma vida mais positiva, cheia de possibilidades e realizações. Então, vamos começar hoje mesmo, gente? Vamos? Procure se policiar, faça esse exercício. O poder está em suas palavras. Use-as sabiamente e transforme sua realidade para melhor. Olá, muito boa tarde a todos que sintonizam os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Está começando mais uma vez o programa Mentes Além do Tempo. Meu nome é Edgar Bin, eu sou psicanalista, filósofo, hipnoterapeuta. Estou aqui ao lado da minha amada esposa, Eliane Bin, que também é psicanalista, é terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde a todos. Todos sejam muito bem-vindos. E hoje, gente, nós vamos falar sobre algo muito interessante. A energia das palavras, né? Você já com certeza ouviu aquela frase, as palavras têm poder. Pois é, a gente quer trazer aqui duas reflexões basicamente a respeito desse tema. A primeira reflexão é sobre o poder da palavra no sentido de que a palavra tem poder tanto para destruir quanto para construir, para edificar. E a segunda reflexão é sobre a energia espiritual e de criação que toda palavra tem no seu contexto e na sua energia mesmo, né? Vamos entender tudo isso, Eliane. Bom, voltando, né, como o Edgar falou, a primeira reflexão, que a palavra tem poder tanto de destruir quanto para edificar. Então, podemos dizer que a palavra tem força de ferir ou de curar. Precisamos ter o cuidado com a forma de falar, como falamos, pois a maneira, vamos dizer assim, errada, né, de falar, não trará dano só para quem ouve, mas principalmente para quem fala. Exatamente porque, além da energia que a palavra carrega, tem todo um contexto de como ela é entoada, né? É, é aquela história, né? Não é o que você fala, é o como você fala, né? Exatamente. Pois é, e a palavra tem uma energia de raiva quando, num momento de raiva, nós proferimos aquela palavra. Então não adianta você falar eu te amo na hora que você está com raiva, né? A energia que ela carrega, não é o oposto do que você está dizendo, né? Às Exatamente. vezes, num momento de raiva, de desequilíbrio, a gente acaba falando coisas que ofendem, que magoam as pessoas, né? E muitas vezes a intenção nem é essa de magoar, mas a gente está tão cego da consciência, a gente está tão ali adormecido, né, do nosso verdadeiro eu, que nós deixamos o nosso lado irracional e até animal fala mais alto. E a gente fala coisa pesada, gente. Na hora E do aí é bem nervoso, a complicado. gente ofende, a gente despeja palavras carregadas de veneno, de energia negativa. E o pior é que esse veneno, essa negatividade, vai atingir primeiro quem está falando, né? Vai chegar primeiro em você do que no outro. E no momento que nós estamos com as emoções afloradas, com raiva, com ódio, a gente esquece que a maior ferramenta que nós temos e que expressa uma imensa sabedoria é o silêncio, né? Jesus já dizia, registrado por Mateus no capítulo 15 do seu evangelho, não é o que entra na boca do homem que o entorpece, que o envenena, é o que sai da boca do homem. Exatamente. Né? Bem, a gente acha que é uma coisa irrelevante, que é uma coisa, né? Tô falando só, não, mas tem que tomar muito cuidado, né, com o que fala. Desculpa. E o pensamento, quando a gente verbaliza, já criou ali no pensamento. Né? Foi o pensamento que teve, acaba verbalizando. Isso tem todo um contexto que pode ser da negatividade como da positividade, né? A minha avó, quando eu estava para casar, né, com o Edgar, ele lembra dessa história. Uhum. Ela me chamou, né, no canto, coisa de vó, e falou assim: filha, quando você estiver nervosa, irritada com seu marido, nunca comece uma conversa, uma discussão. Então, assim, saia, vai esparecer, vai dar uma volta, toma um banho. Quando você estiver mais tranquila, aí você volta para conversar. E aí sim você fala, né, o que tem que ser acertado ali e o que te deixou nervosa, ou ele, enfim. Veja que sabedoria, né? Sabedoria que só tem quem viveu muito, né? Pois é, isso, gente, é muito real. Nunca, jamais nós devemos querer falar com alguém, se expressar, no momento que a gente está ali de ansiedade, de raiva, de nervosismo. Silencia a boca. E naturalmente a mente vai se acalmando e o coração vai tomando controle.
que é o que a gente fala aqui, que é o principal. Deixa o seu coração falar. E o silêncio traz o quê? Né? Exatamente isso. Ele vai trazer serenidade, quietude. E quando a gente fala de forma serena, isso pode trazer cura para alguém que necessita de uma palavra de fé e esperança. E principalmente cura para você também, que aí você vai trabalhando suas emoções. Sabe que na PNL tem uma técnica que, aliás, deveria ser muito utilizada nas escolas de uma forma geral, que é quando você está num ambiente que tem muito ruído, né, muita gritaria, sabe aquela bagunça que às vezes acontece na classe, na sala de aula, várias pessoas falando ao mesmo tempo. Nessa hora, você pode dar um comando da conversa simplesmente diminuindo o tom de voz, falando cada vez mais baixo. Isso faz com que as pessoas que estão no seu entorno comecem a falar cada vez mais baixo também, porque Sim, sempre haverá aquele que está conectado com o que você está falando. sim. E essa pessoa vai ser o agente canalizador para a diminuição do volume de todas as demais, né? Outra coisa que muitas pessoas fazem em nome de afirmarem serem sinceras e transparentes é dizer, eu falo na cara da pessoa, doa quem doer. Né? Coloca isso inclusive como uma qualidade, né? Um atributo de caráter. Ou ainda a pessoa diz que não faz questão de esconder nada, diz que é sincera e por isso age dessa forma, né? O famoso sincericídio. Gente, olha, isso é tão complicado, isso não é ser sincero. Na verdade, pessoas que pensam assim são completamente egoístas e até, podemos dizer, mal educadas. Exatamente, né? Né? Sinceridade não tem nada a ver com isso, não é nada a ver com isso. Nós deveríamos usar mais a nossa empatia do que dizer aquilo que vem à mente. Às vezes dizer, nossa, você engordou, nossa, como você está magra, pode ser tão nocivo, pode ser tão devastador para a pessoa que está do outro lado, que faz com que a pessoa se sinta cada vez pior, sabe? Pode baixar a autoestima dela. Dizer algo assim é roubar a energia do outro. Não estou dizendo para ser falso, sabe? Não se trata de propor as pessoas para mentir. Embora Chico Xavier, que olha, Chico Xavier, hein? Estamos falando de Chico Xavier, ele já dizia: vale mais uma mentira que consola do que uma verdade que fere. Que fere, exatamente, Né? perfeito, É Edgar. É isso exatamente isso. mesmo, é isso mesmo. Então o ego tem uma necessidade muito grande, gente, de falar aquilo que ele quer, mas que não tem utilidade nenhuma para o outro. O ego, nesse caso, ele só quer mostrar que ele é muito sabido, muito esperto. Será que é isso mesmo? Ou será que, na verdade, o ego está apenas dizendo o quanto necessita de atenção, de afirmação diante dos outros? Então, quando for falar algo a alguém, procure ouvir mais o seu coração e pensar antes de falar coisas que você sabe que vão magoar. Não vai contribuir em nada, né? E aí, Edgar, nós vamos passar aqui, né, algumas dicas que você pode usar o poder das palavras a favor seu e do próximo. Então, assim, primeira coisa que a gente quer falar, que a gente já falou, é exatamente isso. Reflita cuidadosamente antes de se expressar, né? Especialmente em momentos que você está com alguma questão, está com o emocional ativo ali, né? Está com um momento de conflito. Evite permitir que essas emoções dominem suas palavras e comprometam sua comunicação. É crucial, nesse caso, manter uma postura neutra para evitar que suas palavras se tornem armas, como Edgar falou, destrutivas. Mantenha-se consciente, exercite esse controle emocional. Gente, o controle emocional é exercício, né? São técnicas, como a gente sempre fala aqui, é a sua mente que está no comando. É lógico que você vai sentir raiva, nervoso, irritação, você vai ter ódio em algum momento. Isso é natural da humanidade, tá? Isso é ser você. Mas o importante é como a gente domina essas emoções. E tem uma outra coisa também que é muito comum, né, que não envolve a raiva, o ódio, mas envolve algo tão nocivo quanto, que é o quanto muitas vezes a gente usa esse nosso lado despojado do brasileiro, né, que é muito da nossa cultura. Sabe aquela máxima que muita gente diz? Perco o amigo, mas não perco a piada? É. Então muita gente faz isso, né? E acaba fazendo piadas que muitas vezes ofendem, magoam, machucam as outras pessoas, e aí fica aquele sorrisinho amarelo, sabe? Aí a gente
percebe que a pessoa não está mais entrando em contato com a gente, não está mais conversando com a gente, já fala, mas não aconteceu nada, tal. Será que não aconteceu nada? Outra coisa importante também, gente, é aquilo que a gente já acabou de falar. Cuidado com a forma como você fala as coisas, né? É essencial expressar-se com respeito em todas as situações, inclusive ao oferecer a sua crítica construtiva, vamos dizer assim, né? Presta atenção no seu tom de voz, nas palavras que você está escolhendo, nos gestos que estão acompanhando essa comunicação. Seja claro para evitar mal-entendido, né? Faça pausas quando necessário. Não queira falar tudo de uma única vez. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença na hora que você vai conversar com alguém. E até ó, a gente sabe, o nosso corpo fala, né? Então não adianta falar, eu te amo. Gente, Uhum. não. Não, vai estar, o seu corpo vai estar expressando algo diferente daquilo que você está falando, né? E ao contrário também, às vezes você pode estar falando, usando uma palavra até considerada positiva, mas sua energia ali está com uma energia muito pesada, né? Então não é bem isso. Outra dica é se você estiver com raiva, evite iniciar uma conversa para não descontar seus sentimentos na outra pessoa, tá? O que a gente fala muito de transferência. Então, às vezes, a gente está com raiva de um outro assunto, uma outra questão, e a gente vai lá e desconta no nosso marido, no nosso filho, na nossa mãe, na nossa amiga, que não tem nada a ver com isso. Então, cuidado com isso. Então, não transfira para outra pessoa a sua emoção, o que você está sentindo. Então, quando você estiver assim, dá um tempo para si mesma, né? Acalme-se. E só então retome a conversa com a mente mais tranquila, seja com aquela pessoa que causou aquele mal-estar todo, ou seja até com outro que você também acabou descontando, né? Outra coisa importante também é evitar crítica, né? Sim. Que é algo que a gente faz constantemente, né? Tanto criticar os outros quanto se autocriticar deve ser evitado. Mantenha sempre um olhar neutro, procure observar as coisas do ponto zero, sem julgamento. Isso é fundamental para que você possa olhar com clareza, sem estar vinculado ao problema, né? E isso te permite muitas vezes saber se relacionar melhor com as pessoas, saber se livrar mais facilmente de alguma dificuldade. E isso, né? Quando você falou de autocriticar, a gente foi ensinado a sempre buscar o errado nosso. Mas, na verdade, será que somos o errado? Então, procure, né, que a gente fala aqui, trabalhar muito com as perguntas, procure perguntar o que está certo sobre isso, sobre mim, entendeu? Procure o lado positivo de você e não olhe tanto o lado negativo, né? Não se critique tanto, que isso também vai te trazer luz, né? Seja aquilo que você quer estar trabalhando aí nas suas sombras, das suas sombras. Outra dica é fale menos e escute mais. Gente, praticar a escuta qualificada é saber ouvir o outro. Não queira competir com a pessoa, falando da sua vida, das suas histórias, das suas dores, enquanto o outro está falando, né? Então, assim, as pessoas estão falando do problema dela, da situação dela. Ouça, não queira competir, não queira. A gente costuma competir até nas dores, né? Ah, não, mas a minha dor, nossa, minha dor é pior que a sua. Gente, não é isso. Escute, ouça o outro. Às vezes a pessoa está querendo simplesmente ser ouvida, né? E tenha compaixão, empatia e amor ao falar com outra pessoa. Às vezes é como a gente falou no começo, o silêncio ali de só ouvir já basta para confortar alguém. De todas as dicas, eu acho que essa é a mais Não? significativa, E a gente sabia? tem muito esse Porque hábito, né? é uma coisa que falta muito na sociedade hoje em dia, a escuta. As pessoas hoje estão muito preocupadas em dar o seu ponto de vista, dar a sua opinião, quando o que o outro precisa muitas vezes é só um par de ouvidos, né? É só alguém para É. te E ouvir e isso, como a gente pronto. falou agora há pouco, isso tem a ver com ego, gente. Tem pessoas que a gente não consegue conversar, porque ela só quer falar da vida dela o tempo todo, só quer falar dos problemas dela. E ela não tá ali para te ouvir, ela tá ali para ela falar. Que também é uma pessoa que está precisando ser ouvida, tá? Mas é a gente saber qual o momento. Agora eu vou ouvir ou eu vou falar, né? É isso aí. E a segunda parte do nosso papo, hein? Pois Falando um é. pouco sobre essa segunda reflexão que a gente está propondo, de que toda palavra tem uma energia espiritual. Tá? Então, para a gente entender um pouquinho, vamos olhar do ponto de vista, digamos assim, teórico, o que isso significa. Cabala, né? A parte mística do judaísmo, conhecimento milenar maravilhoso. Existe na Cabala uma prática meditativa, vamos dizer assim, que eles chamam de os 72 nomes de Deus,
que é uma prancha com 72 conjuntos de letras em hebraico, que tem valor numérico, porque toda letra em hebraico tem valor numérico, e que vão ativar energias espirituais específicas, muito interessantes, né? Esses nomes também estão associados a anjos. Porque na E Cabala trazem uma energia só de passar o olho nela, né? Então, assim, a gente até fala que né, não é uma linguagem dessa dimensão aqui, né? Isso é uma tecnologia que está muito além do é, nosso entendimento surgiu aqui pra atual, gente, pra gente né? Para escanear nos e, ajudar. e captar essa energia. Os cabalistas dizem que basta É. passar os olhos sobre essas letras, né? A meditação cabalística parte disso. Você escaneia com os olhos essa prancha com esses 72 conjuntos de letras em hebraico, para que você possa ativar em você e no seu entorno, obviamente, energias de muita contribuição, uma corrente espiritual que flui em consonância com o universo. Muito bem. Você certamente já ouviu a expressão abracadabra, né? E Uhum. com certeza, quando você ouviu a expressão abracadabra, você estava diante de um show de mágica e foi no momento que o mágico fez Uhum. aparecer alguma coisa, tirou um coelho da cartola, porque essa é a palavra que eles fazem nesses números. O que talvez você não saiba é que abracadabra é uma palavra em hebraico, é um dos É um 72 dos nomes de nomes de Deus, é Deus. o É. nome de Deus de número 40, que significa eu crio enquanto falo. É uma palavra em aramaico cujo significado é eu crio enquanto falo. Portanto, a ideia de que a palavra tem poder, tem uma força criativa, ela não é de hoje. Ela data de Uhum. mais de 3.000 anos E atrás. veja que não é nada, né? Tudo tem um significado. Até a mágica que o Edgar falou do abracadabra, exatamente isso. É a criação. Surgiu ali, é É um mágica, símbolo, né? né? Então, assim, de fato, a palavra cria, né? Então, vamos dar alguns exemplos de como podemos começar a transformar nossas vidas utilizando corretamente palavras que criam uma vida com mais simplicidade, mais alegria, mais leveza, né? Uma vida mais positiva. E a ideia é simples, gente. Pratique gradualmente, tá? É hábito, pois essa mudança não acontece da noite para o dia. A gente tem que se habituando, se acostumando com aquela prática. É um processo de treinamento, onde o que você vai fazer? Você vai substituir gradualmente palavras que são extremamente limitantes em seu vocabulário por palavras positivas e que vão começar a transformar a sua vida. Isso vai atuar no seu subconsciente, tá, gente? Isso é importante Isso. dizer. A gente não processa isso cognitivamente. É no subconsciente, que é onde a coisa acontece, que vai fazer a diferença na sua Tudo que a vida. gente traz aqui, quem é nosso ouvinte sabe, né? Quem é nossos seguidores nas redes sociais sabe. A gente fala muito disso. É um trabalho de subconsciente, tá? É um trabalho energético que transforma tudo mesmo. Então vamos lá. Uma palavra muito comum que a gente fala toda hora: difícil. Gente, dizer que as coisas são difíceis só vai trazer mais dificuldade na sua vida. Então, quando dizemos essa palavra, é como se a gente dissesse que somos incapazes de fazer, isso é uma autoanulação. Porque, afinal, se é difícil, né, melhor nem tentar. Ah, é difícil mesmo, não vou nem tentar, isso não é para mim. Então, ao invés de dizer que é difícil, a gente pode substituir essa palavra por desafiante. A palavra desafiante, ela vai te colocar numa condição ativa, de estímulo e de superação. Porque quando você fala é desafiante, você fala, não, é desafiante, mas eu consigo. Né, vamos lá, eu tenho essa Sim. capacidade. Percebe a energia da palavra? Né? Outra palavra muito interessante que a gente usa todo santo dia é precisar, né? Eu preciso, né? Quando você diz que precisa, a mensagem que você manda para o universo é que está faltando. Isso traz a ideia de escassez, traz a ideia de que você é carente. Na verdade, essa crença vai fazer com que você se torne ganancioso. Por quê? Porque você vai sair comprando tudo, porque você acha que precisa, né? E você só vai suprir essa necessidade na hora que você tiver, né? Você corre o risco até de se tornar um acumulador, porque essa ideia de que precisa faz com que você adquira coisas desnecessariamente, né? Toda a necessidade que você tem é uma invenção que você criou para justificar um ponto de vista que possui de que necessidade é uma crença, Pois é. né? Então,
Em vez de dizer que precisa, observe o que está disponível para você e perceba que se aquilo é ou não contribuição na sua vida, né? Você vai perceber que muitas vezes aquilo que você momentaneamente pensa que precisa, na verdade não vai ser contribuição nenhuma. Que aquela escolha na sua vida não vai trazer nada de bom. A gente fala, Exatamente. preciso do iPhone 15. Não. Será que você É? precisa do iPhone Qual a 15? contribuição? Outra palavra, super limitante. Por quê? Com a interrogação na frente. Essa palavra, gente, tem um único propósito: trazer limitação na sua vida. O porquê nada mais é do que uma justificativa que você encontra lá na sua mente racional, né, para algo que você escolheu ou que você não escolheu. O porquê fica num lugar muito raso, muito superficial, né? Pois você vai sempre encontrar um porquê lá na sua história, lá no seu passado, no seu sofrimento, nos seus traumas. Gente, isso não muda nada na sua vida, saber o porquê. Aliás, ele só serve para você repetir a mesma historinha. Um exemplo, né? Eu continuo nesse emprego que me faz infeliz, tal, me deixando doente, porque eu sei que eu tenho um fundo de garantia lá que vai salvar a minha vida. E aí você continua nessa negatividade, sendo infeliz onde você está, porque você sabe que você tem um benefício ali, né? Então aqui não se trata de trazer nenhum julgamento quanto à sua escolha. Se essa é a sua escolha, seja ela boa ou ruim, né? Ou não. Mas é apenas uma escolha que você está fazendo. Esteja consciente disso. Mas evite colocar o porquê, né? Como forma de justificar uma escolha. Outra palavra também, tentar. Outra palavrinha que todo mundo usa, né? Tenta ficar de pé para você ver se você consegue. Então, ou você fica de pé ou você não fica de pé. Não, ninguém tenta, Tenta, né? já é bem engraçado esse exercício, né? Perceba como que é isso daí, como se tem a ver com escolha, né? Quem tenta não escolhe, gente. Fica em cima do muro, para não assumir, na verdade, que não escolheu alguma coisa, né? Convida alguém para ir na sua casa e veja se ela diz que ela vai tentar passar lá, se ela vai. Ela Não não vai, vai. né? Esquece, provavelmente ela não vai. Por quê? Porque tentar não existe, tentar limita, Só tentar para tentar, não vai. é só uma enganação que a sua mente consciente cria para poder tirar você do foco daquilo que é importante. Isso. Outra palavra, nunca. Essa palavra é bem interessante. O nunca, gente, não existe. Nunca é uma conclusão. É uma definição. Então, quando você diz que nunca vai fazer tal coisa, está dando uma sentença condenatória e definitiva, dizendo que não tem mais nenhuma escolha. Veja como nunca é extremamente limitante. No mundo que a gente vive de infinitas possibilidades, a gente fala nunca. Querer, né? Quando você quer, significa que está faltando, né? Nos dicionários antigos, anteriores a 1946, vocês vão encontrar o significado de querer como falta. Então, toda vez que você diz eu quero, você está dizendo que está te faltando. E você vai criar mais disso. Vai criar mais falta, ao invés de criar aquilo que você realmente deseja. Exatamente. Bom, com estas simples mudanças de algumas palavras que a gente trouxe aqui, você pode começar a criar uma vida mais positiva, cheia de possibilidades e realizações. Então, vamos começar hoje mesmo, gente? Vamos? Procure se policiar, faça esse exercício. O poder está em suas palavras. Use-as sabiamente e transforme sua realidade para melhor, tá? É questão de escolha. E na hora que você falar, se você perceber, esse já é o primeiro passo. Você percebeu que já usou a palavra inadequada. E aí, da próxima vez, você se corrige. É isso aí, cuide de o que você fala e de como você fala, né? Exatamente. Querido ouvinte, semana que vem a gente vai estar de volta, mas se você quiser mais conteúdo como esse, acesse as nossas redes sociais. O Instagram da Eliane, eu já falei, né? O @ElianeBim. O meu Instagram é o @EdgarBim. E no YouTube vocês também podem acessar muito conteúdo que a gente produz, está lá no nosso canal. É Isso, youtube.com/BIM91. entrem lá também, se inscreva no canal, né? Ativa lá a notificação de novos vídeos, comente os vídeos. Isso é importante para o YouTube entender, né? Reconhecer que o nosso conteúdo é relevante e mostrar para mais pessoas que, como você, quer expandir sua consciência, né? E outra maneira muito legal de você reprogramar sua mente e ter uma vida muito mais feliz e próspera é a hipnoterapia, tá? Se você estiver Também. sofrendo com traumas, fobias, dificuldade para engravidar, dificuldade para emagrecer, a gente pode conversar sobre a hipnoterapia. Você manda uma mensagem para mim no WhatsApp. O número é o 11 97274 7997.
11 9 7274 7997. E se você quiser agendar uma consulta com a Eliane, tanto para psicanálise sistêmica, que é uma abordagem muito legal, uma abordagem holística que vai te ajudar nos campos físico, mental, emocional e espiritual, assim como se você quiser realizar uma constelação sistêmica, você manda um WhatsApp para ela. O número da Eliane é o 11 9 8420 9959. 11 9 8420 E 9959. tanto, gente, todas as terapias, toda a nossa prática profissional de terapia, de psicanálise, tudo é nesse sentido de trabalhar o subconsciente, que é onde está a raiz, né, de toda e qualquer dificuldade que a gente tem na vida, tá? Gente, muito obrigado pela audiência, uma excelente Páscoa para todo mundo, um lindo final de semana. Queridos, gratidão pela audiência, uma ótima Páscoa para todos, né? E uma linda e abençoada semana.